Eu acho que demorou para o brasileiro entender que ele podia sofrer, e se permitir gostar de ter um contato com um lado mais pesado. Sim. Porque a gente tem essa coisa de ser um povo sempre alegre, sempre, né? Ai, país tropical e não sei o Sim, quê, e sim. samba. E Carnaval e aquela coisa toda. a gente é visto dessa forma, É, né? Então a gente fala, não, aqui tem muito sofrimento. O brasileiro sabe que ele é um povo sofrido, demais, mas lá demais. fora é como se a gente negasse isso. Sim. Vem cá, você escreveu roteiro também? Escrevi roteiro, eu escrevi. Acho que o primeiro roteiro que eu escrevi foi. Cara, eu era monitora de roteiro do Cidade dos Homens, eu Olha tinha só. 19 anos. E foi a primeira vez. Eu Como trabalhei assim? com um roteirista, O né? que faz uma monitora de Então, eu roteiro? trabalhava com o roteirista do Cidade dos Homens. E aí os roteiros passavam pela gente, né? E tal. Eu trabalhei com o Educine também nessa época. Então os roteiros meio que passam pela gente, a gente vê, a gente altera alguma coisa ali, mas é uma coisa. é, Quem faz o trabalho de fato é o roteirista, né? Então Aham. é como se eu fosse uma aprendiz ali de alguma Sim, maneira. sim. Então foi o primeiro contato que eu tive assim com uma obra audiovisual. É diferente, né? Escrever roteiro, né? É muito diferente Né? porque, principalmente eu que escrevo muito sobre o psicológico, né, das personagens, é um desafio colocar isso na ação. E tem que ser muito sintetizado, né? O livro você Tem, pode elaborar muito mais, né? Você exato. pode. O roteiro ele tem que ser papum ali, né? Tem que ser. E aí também depois, alguns anos depois, eu escrevi um roteiro de um filme que chama Sete Pecadoras, com o Fê Sanches, que é um diretor que é maravilhoso. Ele fez é, alguns filmes também e ele ganhou Cannes com o comercial. E aí eu escrevi com ele e a gente fez o curta como se fosse um curta que é uma cena desse longa, que ainda Entendi. tá para ser filmado. E esse filme, esse curta, ele chama Cinco Estrelas, vocês podem procurar no YouTube. E nisso foi uma surpresa, assim, porque ele foi lançado em 2021, se eu não me engano. E ele foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele foi. A gente ganhou o Prêmio Ibero-Americano de Cinema. Assim, ele começou a ganhar vários prêmios. Ele fez parte da seleção do Festival de Cinema de Los Angeles. Assim, a coisa começou a crescer. A gente falou: nossa, que incrível, né? Um filme de terror e tão longe assim. Né? É. Um filme de terror brasileiro e longe É desse engraçado jeito. que o brasileiro ele demorou o cinema, o audiovisual, a incorporar o terror, né? Porque a gente sempre imagina terror, aqueles grandes efeitos, aquelas coisas todas, e não precisa, na verdade, né? Você pode Muito fazer. pelo contrário, quanto menos você mostrar, Exatamente. melhor. E demorou, né? O brasileiro demorou Eu a acho, entrar nesse viés, né? eu acho que demorou para o brasileiro entender que ele podia sofrer, e se permitir gostar de ter um contato com um lado mais pesado. Sim, Porque a gente tem essa coisa de ser um povo sempre alegre, sempre, né? Ai, país tropical e não sei o sim, quê, e sim. samba. E Carnaval e aquela coisa toda. a gente é visto dessa forma, É. né? Então a gente fala, não, aqui tem muito sofrimento. O brasileiro sabe que ele é um povo sofrido, Demais, mas lá demais. fora é como se a gente negasse isso, Sim. né? E ao mesmo tempo isso é contraditório porque há um tempo atrás só se fazia filme assim, não é que só, mas muito filme sobre muita miséria, né? Esses filmes assim com muito sofrimento no sertão e tal, né? E de repente eu acho que o audiovisual, o cinema brasileiro deu um boom assim com obras incríveis, né? E a qualidade também das produções, acho que cresceu muito, né? Porque eu me lembro quando eu era assim adolescente, os filmes brasileiros eram muito ruins assim.
tecnicamente, Sim. fotografia era ruim, era lento, tinha sempre um ritmo lento, o som era muito ruim, sabe? Com atuações, nós temos atores maravilhosos aqui, mas ficava tudo, acho que, muito aquém. E a gente comparando com Hollywood, que é a grande referência que a gente tem, né? Sim. Mas eu acho que agora o cinema, ele deu uma, né? Deu eu acho também. uma expandida, assim. Deu até uma igualada, né? Com o que é o cinema lá fora. Sim, tá pau a pau né? Com as grandes produções. E eu acho até videoclipe, por exemplo. O videoclipe nacional começou a ficar... Nossa, é outra coisa, né? Assim, as produções tá nível mesmo. E eu acho que no mundo todo, né? Você vê hoje, tem grandes filmes coreanos, sérvios, né? Esses filmes lá dos países nórdicos, né? Sim. Tem produções... E a Netflix talvez tenha ajudado a difundir isso, né? Eu acho que sim. O streaming foi muito bom, né? Muito bom. Para o mercado em geral, né? Ficava tudo muito sintetizado ali em duas emissoras e tal. E agora a gente consegue ver coisas com facilidade, coisas do mundo inteiro. Exatamente. Né? Mas eu acho que o brasileiro, assim, talvez a gente tivesse uma permissão de viver o terror real nas telas. Mas talvez a gente não se permitisse imaginar um horror que não fosse aquele do dia a dia, né? Que não fosse aquele das favelas, né? Enfim. Do sertão, árido, né? Aquela miséria. Esse sofrimento. É como se esse sofrimento pudesse ser uma pauta, mas qualquer tipo de outro sofrimento não, né? Você teve livro seu adaptado por outra pessoa para cinema? Eu tive um conto pela Larissa Anzoateg. Ela é uma cineasta, só que isso foi há muitos anos, assim, por volta de 10 anos atrás, por aí. E o Heitor Dália comprou os direitos do Vantagens, né, desse livro, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, e também comprou os direitos do meu próximo livro. Olha só. Né? Então, assim, ainda não está sendo feito. A gente sabe que o audiovisual no Brasil demora. Sim. Mas tá na produtora. E é isso, a gente tem conversado, né? E eu também trabalhei como roteirista com ele, inclusive em 2020, para um documentário que falava sobre BDSM, fetiche e tal. E o livro até saiu daí. Ah, que legal. Me passa depois aí o contato que eu quero mandar meu demo de vídeo, meu currículo lá. Passo. Né? É perto daqui, sabia? Tá cedo. Tudo aqui, tudo de cinema. É perto daqui. Tudo de cinema é aqui nessa área, né? Agora, deve ser um pouco difícil, né? Porque quando outra pessoa adapta, acho que tem que ter um pouco de desapego, né? Você que escreveu a obra original, porque assim, não tem como vai pegar um livro desse e fazer tudo que está aqui, vai dar um filme de 5 horas, né? Sim. Então muita coisa vai ter que ser cortada, e aí vem talvez atores ou ambientações que você imaginava de uma forma, porque o livro tem essa coisa fascinante, como tem a audiosérie também, Sim. que é você imaginar, né? Não tem efeito especial que ganhe da sua imaginação, né? Exato, sempre falo isso. Né? Então você vai ver ali, mas esse ator tá fazendo, pô, mas eu imaginava tão diferente e tal. Né? Mas você sabe que eu não tenho essa coisa de ser muito purista em relação ao que eu escrevo, assim, de querer que a pessoa seja literal ali no que o livro foi. Eu vejo o livro como um ponto de partida. Uhum. E aí o que quiserem fazer com ele, o jeito que interpretarem, aí é de cada um, né? Porque cada um tem uma visão e eu acho que é uma boa troca o fato de alguém querer pegar algo que eu escrevi e transformar. Eu acho bonito.